E aí, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula desse curso de contabilidade avançada. A gente vai analisar aqui o CPC 08, que trata de custos de transação. Então, é um pronunciamento técnico que tem sido cobrado aí nos últimos anos, principalmente em provas da Fundação Carlos Chagas, mas já foi cobrado também pela FGV e pela ESAF. Então, atenção, tá ok? É um pronunciamento técnico gostoso de se estudar, muito gostoso. Então, olha lá. CPC 08 trata de custo de transação e prêmio na emissão de debêntures e títulos e valores mobiliários. Então vamos começar aqui a estudar o CPC 08. Né? Olha lá, o seu objetivo é estabelecer o tratamento contábil aplicável ao reconhecimento, à mensuração e à divulgação dos custos de transação, incorridos e dos prêmios também, dos prêmios recebidos no processo de captação de recursos por intermédio da emissão de títulos patrimoniais e ou de dívida, né? Então pode ser emissão de ações ou emissão de debêntures, por exemplo, tá? A gente vai verificar como é que a gente contabiliza estes prêmios. Regula, portanto, a contabilização e evidenciação dos custos de transação incorridos, então, na distribuição primária de ações ou bônus de subscrição. Então, a entidade está aqui integralizando o capital social, né, ou vendendo bônus de subscrição. A gente vai verificar como é que a gente trata os custos de transação incorridos nestas operações. Né? Bom, aquisição e alienação de ações próprias, ações em tesouraria, como é que a gente trata os custos de transação envolvidos nessas aquisições e nessas alienações de ações em tesouraria. E por fim, captação de recursos por meio da contratação de empréstimos ou financiamento ou pela emissão de títulos de dívida, por exemplo, uma debênture, tá? Assim como prêmios recebidos nessas emissões de debêntures e outros instrumentos de dívida ou de patrimônio líquido. Então são três situações que a gente vai verificar aqui. Três situações, né? Captação de recursos para o capital próprio, aquisição e venda de ações de tesouraria e captação de recursos de terceiros, ok? Essas são as três situações que a gente tem que dominar a respeito dos custos de transações. Antes de analisar essas situações, vamos verificar aqui umas definições constantes do CPC 08. Né? O que é o tal do custo de transação que a gente tem falado? Custo de transação, olha só, né? Olha só, é de forma muito simples, né? São somente aqueles incorridos e diretamente atribuíveis às atividades necessárias exclusivamente à consecução das transações citadas acima, ou seja, dessas captações de recursos aqui, né? Seja para o capital próprio, seja de aquisição e venda de ações em tesouraria, vou colocar aqui ó, ações em tesouraria, ou a captação de recursos de terceiros. Então, são custos, né? Custos incorridos nessas atividades, custos incorridos em função destas atividades, tá ok? Então, são, por sua natureza, gastos incrementais, já que não existiriam ou teriam sido evitados se essas transações não ocorressem. Tá bom? Então, olha só, o custo de transação é aquele custo que só ocorreu porque a entidade realizou aquelas atividades. Ou integralizou um capital social, né? Ou vendeu aí um bônus de subscrição, ou adquiriu e alienou ações em tesouraria, ou captou recursos por meio de empréstimo bancário, ou, por exemplo, pela emissão de debêntures. Se a entidade não tivesse feito essas atividades, aquele custo não existiria, portanto, ele é um gasto incremental, né? Portanto, ele é considerado um custo de transação. Custo de transação. Ele só existiu, né? Só existiu por conta dessas atividades. Então, ele dá aqui exemplos de custo de transação. Então, gasto com a elaboração de prospectos e relatórios. Por exemplo, a entidade ela está querendo integralizar a capital social, né? Ela tem esse tipo de gasto. Então, esse gasto é um custo de transação. Remuneração de serviços profissionais de terceiros, como advogados, contadores, auditores, consultores, profissionais de banco de investimento, corretores. Gastos com publicidade, olha lá, entra aqui nos custos de transação, inclusive os incorridos no processo de roadshows. Taxas e comissões. Por exemplo, suponha que para eu integralizar um capital social eu tenho que pagar uma taxa e uma comissão para a CVM, por exemplo. Isso é um custo de transação. Custo de transferência também poderia ser aqui um exemplo de custo de transação e custo de registro. Custos de transação não incluem ágios ou deságios na emissão de títulos e valores imobiliários. Despesas financeiras
custos internos administrativos e outros custos de carregamento. Então, veja que as despesas financeiras não estão atreladas aqui ao custo de transação, ok? Maravilha. Bom, despesas financeiras, quando eu falo em despesas financeiras, são aqueles custos, né, ou as despesas que representam o ônus pago ou a pagar como remuneração direta do recurso tomado emprestado do financiador derivado de fatores como tempo, risco, inflação, câmbio, índice específico de variação de preço e assemelhados. Incluem, portanto, né, os juros, a atualização monetária, a variação cambial. Mas não incluem taxas, descontos, prêmios, despesas administrativas e honorários. Ou seja, quando eu estou falando de despesa financeira, basicamente, eu estou falando daquele valor, né, do dinheiro no tempo. Né? Lógico, temos aqui os riscos, né, riscos de não recebimento, isso aumenta a taxa de juros, mas quando eu estou falando de despesa financeira, por exemplo, eu fui lá no banco e emprestei R$1 milhão, eu preciso pagar 10% ao ano, ou seja, eu vou pagar aqui a juros simples R$100 mil ao ano. Esse R$100 mil é uma despesa financeira, não é um custo de transação. Essa que é a ideia. Ok? Custo de transação é aquele que teria sido evitado caso aquela atividade não ocorresse. Né? Isso não relaciona-se com a despesa financeira. A despesa financeira é algo que eu estou pagando ao banco, né, por conta exatamente desses fatores. Né? O valor do dinheiro no tempo, riscos de calote, efeitos inflacionários e assim por diante. Ok? Então, despesa financeira não é custo de transação. Ok? Bom, por exemplo, se determinada entidade, então, realiza uma captação de recursos mediante um pagamento mensal de juros de 1%, tais juros é o quê? Olha lá, são despesas financeiras, ok? Não são custos de transação. E quando eu falo em encargos financeiros, quando eu falar em encargos financeiros dentro dessa aula, o que eu estou falando? Eu estou falando a soma das despesas financeiras e dos custos de transação e eventual prêmio, né? Eventual prêmio, desconto, ágio, deságio e assemelhados, a qual representa a diferença entre valores recebidos e os valores pagos. Ou seja, toda vez que eu falar encargo financeiro ao longo dessa aula, né, pense o seguinte: encargo financeiro é o gênero, né, cujas espécies são despesa financeira, custo de transação, prêmios, ou seja, encargos financeiros. Quando eu falar de encargos financeiros, eu estou englobando todas essas parcelas, ok? Maravilha. Então perceba, portanto, que os encargos financeiros representam um resumo, né, de tudo que está atrelado à captação desses recursos, despesas financeiras, custos de transação, prêmios, entre outras coisas, tá ok? Maravilha. Bom, prêmio na emissão de debêntures ou de outros títulos e valores mobiliários é o valor recebido que supera o de resgate, ou seja, o valor nominal desses títulos na data do próprio recebimento ou o valor formalmente atribuído aos valores mobiliários. Ou seja, vamos lembrar que esse prêmio aqui, esse prêmio na redação, na emissão de debêntures, na redação original da Lei 6404, ele era classificado como reserva de capital. Atualmente não mais, tá? A gente vai verificar que esses prêmios eles ficam no passivo como uma receita diferida apropriada, ok? Ou seja, eu vou apropriar aquele prêmio recebido na emissão de debêntures de acordo com o regime de competência, ou seja, entre a data da captação e o resgate daqueles títulos, por exemplo, daqui 10 anos, tá ok? Então, mensalmente eu vou apropriando, né, esse prêmio na emissão de debêntures no resultado. Por exemplo, eu estou precisando de recurso, eu emito 1 milhão de debêntures ao valor nominal de R$1, mas o mercado se interessa muito pelas debêntures e eles pagam 1,20 ao invés de R$1. Ou seja, esses 20 centavos, né, o valor excedente, é o prêmio na emissão de debêntures. Antigamente, esse valor excedente ele ia para a reserva de capital, segundo a redação original da Lei 6404. Atualmente, esse prêmio, ou seja, apenas os 20 centavos, né, vezes 1 milhão de títulos, daria R$200 mil. R$200 mil fica no passivo como receita diferida a apropriar, uma receita com essa emissão, né, com o prêmio na emissão de debêntures, a apropriar no futuro, ok? Maravilha. E o que mais que a gente tem aqui? A taxa interna de retorno. O que seria a taxa interna de retorno? É a taxa efetiva, e essa taxa efetiva geralmente é dada no próprio enunciado. Então, é a taxa efetiva de juros que iguala o valor presente dos fluxos de entrada de recursos ao valor presente dos fluxos de saída. Então, olha o que ele está falando, é a taxa que iguala o valor presente dos fluxos de entrada de recursos ao valor presente dos fluxos de saída. Em outros termos, é a taxa efetiva de juros que faz com que, por exemplo, o valor presente líquido dos fluxos de caixa de determinado título de dívida impresso seja igual a zero.
considerando-se necessariamente a captação inicial líquida dos custos de transação. Então, olha o que ele fala, captação inicial líquida dos custos de transação. Vocês perceberão mais à frente que isso aqui tem todo sentido. Então, basicamente, vamos focar aqui na taxa efetiva, depois a gente vai estudar com mais calma. Isso aqui é um conceito de matemática financeira. Então, por exemplo, eu captei aqui, ó, 1 milhão de reais. Eu captei 1 milhão de reais. Suponha, né, que eu fiz um empréstimo e eu vou ter que pagar aí ao longo dos próximos 24 meses, por exemplo, uma parcela aí, sei lá, de 50 mil reais. Estou chutando aqui, né? Estou chutando aqui. Eu vou colocar P aqui só para facilitar a minha vida. Então, ao longo dos próximos 24 meses, né, eu vou ter que pagar essa parcela aqui, então, 23º mês. E 24º mês aqui a gente teria aqui mais uma parcela, tá? Suponha aí que seja 50 mil reais, né? 50 mil reais. Bom, o que é a tal da taxa efetiva? A taxa efetiva é exatamente o valor do desconto dessas parcelas. Então, utiliza aqui um conceito de matemática financeira. Deixa eu fazer aqui em outra cor, só para facilitar a visualização. Então, seria aqui, ó, a taxa que vai pegar todas essas parcelas, né, lá, valor presente, ou seja, nessa data focal, né, e a gente vai chegar aqui nesse valor presente. Como? De que jeito? Utilizando o conceito de matemática financeira, ou seja, 1 mais I, que é a taxa de juros o que? Efetiva, né, então, mais a parcela 2 dividido por 1 mais I ao quadrado, e assim por diante, até chegar aqui na parcela de número 24, a gente vai fazer 1 mais I elevado aqui a 24ª potência. Isso aqui tem que dar o quê? 1 milhão de reais, que é o valor o quê? Captado, ok? Então, essa seria a taxa efetiva desse empréstimo, né? Seria essa taxa que iguala, né, o valor presente, olha lá, iguala o valor presente de entradas de recursos, a entrada de recursos foi de 1 milhão, ao valor presente dos fluxos de caixa de saída. Ou seja, qual que é o fluxo de caixa, né, de saída? São as parcelas. Calculei o valor presente dessas saídas de recursos, né? Eu tenho que chegar a 1 milhão de reais, que foi o valor presente aqui da entrada de recursos, ok? Então, essa é a taxa efetiva, é aquela que iguala, né? É aquela que iguala o que entrou no meu caixa, né? Ou seja, os fluxos de saída futuro terão que chegar ao valor presente igual ao que entrou no meu caixa, ok? Que é o que eu chamo de valor de captação líquida, tá ok? Maravilha, depois a gente vai verificar mais conceitos disso aqui. Bom, vamos fazer já uma questão que foi aplicada em 2018 pelo CESP, né? O CPC definiu o custo de transação como gasto incorrido e diretamente atribuível, entre outras atividades necessárias à distribuição primária de ações e bônus de subscrição. Na verdade, é a primeira das situações que a gente vai estudar. Ainda segundo o CPC, o referido custo, quanto à sua natureza, é um gasto que a gente viu que é um gasto incremental, ou seja, ele não existiria, né, se essas atividades não tivessem sido executadas. Então, extremamente simples, né, numa prova aqui importante, né, uma prova de nível alto. Bom, vamos dar uma olhadinha aqui na contabilização da captação, então, de recursos para o capital próprio, tá, ok? Primeira situação que a gente vai analisar ao longo dessa aula. Então, o registro do montante inicial dos recursos captados por intermédio da emissão de títulos patrimoniais, então, por exemplo, ações, deve corresponder aos valores líquidos disponibilizados para a entidade pela transação, ou seja, é quanto entrou no caixa, né? Valores líquidos disponibilizados para a entidade pela transação. É o que entrou no caixa da entidade, tá, ok? Então, eu estou integralizando o capital social, por exemplo, quanto que entrou no meu caixa? É isso que ele está falando. Pois essas transações são efetuadas com sócios já existentes e ou novos, não devendo seus custos influenciar o saldo líquido das transações geradores de resultado da entidade. Então, os custos de transação incorridos na captação de recursos por intermédio da emissão de títulos patrimoniais devem ser contabilizados de forma destacada, olha lá, hein? Custos de transação, por exemplo, na emissão de ações, devem ser contabilizados de forma destacada em conta redutora do patrimônio líquido. Então, cuidado aí, hein? Deduzindo os eventuais efeitos fiscais e eventuais prêmios recebidos, tá ok?
que são reconhecidos como reserva de capital. Então, vou fazer aqui um exemplo só para a gente ter uma ideia disso aqui. Então, suponha que eu estou vendendo, né? Estou vendendo 1 milhão de ações, vai, 1 milhão de ações ao preço, né? Ao preço de R$1 cada ação. Então, essa aqui é a subscrição de ações que eu estou fazendo, tá ok? Bom, suponha que nessa subscrição eu tive um custo de transação de R$100 mil. Tive um custo de transação de R$100 mil. O que ele falou para a gente é que este custo de transação ele deve ser destacado, olha lá, retificando um PL. É uma conta que a gente chama de gasto com emissão de ações. Então pergunta a você, vamos fazer o lançamento disso aqui? Vamos fazer o lançamento disso aqui. Quanto que entrou na conta caixa? Eu vendi essas ações com sucesso. Então vendi 1 milhão de ações, vendi 1 milhão de ações a R$1, então R$1 milhão. No entanto, eu tive que pagar custo de transação, não tive? Ou seja, se eu considerar esse lançamento como um todo, né, de forma geral, tudo bem, eu recebi 1 milhão, mas como eu tive que pagar R$100 mil de custo de transação, o efeito líquido no meu caixa foi de R$900 mil. Então entrou R$900 mil no meu caixa. Entrou 1 milhão, mas eu tive que fazer um crédito de R$100 mil para pagar os custos de transação. Então esse aqui é o efeito líquido que ele disse ali em cima, né? Valores líquidos, tá ok? Bom, mas pergunta você, qual que é o valor aí do capital social? Bom, Olá, meus amigos, minhas amigas, e aí, gostou, curtiu o professor Igor Sintra? Top de linha, professor Igor Sintra, professor aqui da Lá Concursos, o professor de contabilidade geral e contabilidade avançada. Quero fazer um convite muito especial. Primeiro, para você concluir a gravação dessa aula, você terminar essa videoaula, porque você assistiu apenas um pequeno pedaço da totalidade da aula. Eu quero dizer para vocês o seguinte, que nós aqui da Lá Concurso, nós temos um super projeto de Cefaz Brasil, é isso mesmo. Todos os concursos de Secretaria de Estado de Fazenda, nós aqui da Lá Concurso, nós estamos preparados para te atender. Então, olha só, essas aulas, o módulo completo de contabilidade geral e contabilidade avançada e algumas revisões encomendadas para o professor Igor Sintra, este módulo, mais as outras disciplinas do concurso de Cefaz. Professor, quais outras disciplinas? Português, matemática, os direitos administrativo, constitucional, civil, se tiver, penal, qualquer direito que tiver, mais legislação específica, direito tributário e assim por diante. Nosso curso, qualquer curso de Cefaz Brasil, ele custa apenas 10 parcelas de R$60. R$600 é o nosso curso. Este curso, nosso Cefaz, com as aulas do professor Igor Sintra, custa apenas R$600. É isso mesmo, R$600, 180 dias de acesso. Você terá direito a todas essas videoaulas de direito, de todos os direitos, contabilidade, ou seja, o curso Cefaz completo, ponto a ponto, e mais legislação específica com nossa equipe de professores aqui da Lá Concurso. Então, espero vocês. Tem um link aqui embaixo, clique nesse link que você vai lá diretamente na nossa página da Cefaz Carreira Fiscal aqui da Lá Concurso. Espero vocês, um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique lá.